Oi, gente, boa noite. A paz do Senhor Jesus abençoe cada um de vocês que vão receber a palavra do Senhor, amém? E bom fim de semana também para todos, Deus abençoe, tá? Que Deus proteja, guarde, tenha um fim de semana abençoado e bom descanso para todos, amém? Bom, como nós estamos continuando em Gênesis, lembra que eu falei, né, que eu estou aqui postando, falando em Gênesis, dessa trajetória de Abraão para nós chegar lá no Egito e ver sobre essa passagem do Mar Vermelho, que até hoje eu ainda não falei aqui no canal, não ministrei essa palavra, mas Deus me deu uma direção, né, para mim voltar em Abraão para nós chegar lá no Mar Vermelho, amém? Então vamos acompanhar e a palavra de Deus vai nos revelando a cada passagem bíblica, a gente vai entendendo o que Deus está falando no nosso coração, né? Então aqui nós vemos que depois que Abraão recebeu os anjos lá, teve a hospitalidade com o Senhor, né? Intercedeu pelo povo, né? Quando o Senhor revelou que ia destruir Sodoma e Gomorra, né? E ele teve aquela episódio que a gente viu anteriormente sobre a intercessão de Abraão com os homens, né? Claro, também tinha aquele cuidado, né? Mas Deus sabe, né? E o Senhor enviou os anjos a Sodoma, amém? Para que Ló fosse salvo. Então a gente vai ver aqui que Ló recebe os anjos em sua casa. Então, ao anoitecer aqui, em Gênesis capítulo 19, vieram os anjos, né, a Sodoma. E Ló estava sentado na entrada. Né, e quando ele avistou os anjos, ele foi de encontro aos anjos e ele se prostrou com o rosto em terra. E ele disse aos anjos, que ele estava muito, eu sou seu servo, né, se prostrou humildemente, né, e falou para ele passarem a noite na casa de Ló. Eu vou falar porque não vai dar para me ler, o texto é grande, tá? Porque o vídeo vai cortar. Então, vai passar a noite na casa de Ló, e lá vocês lavam os seus pés, vocês dormem, descansam, de madrugada vocês seguem o seu caminho. A intenção de Ló, eu não sabia que ia ser destruída a cidade, né? Até ele não sabia. Então, os anjos falaram que não, que eles passariam a noite, a noite na praça. Mas assim, como insistiu muito Ló, então os anjos aceitaram a ficar na casa de Ló, né? E Ló chegou lá para um banquete, né? Eles comeram, tá? Mas ao deitar, né? Ao dormir, os homens daquela cidade cercaram a casa de Ló, olha só. Em Sodoma, né? Os homens de Sodoma, tanto os mais moços como os mais velhos, o povo de todos os lados cercaram a casa de Ló. E chamaram Ló e disseram, aonde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa, traziam para fora para nós que abusamos dele. Olha só. Então Ló saiu à porta e fechou a porta assim, disse, rogo meu irmão que não faça nada para esses homens. Ele falou, eu tenho duas filhas, o Ló completou, virgens, eu trarei para vocês, tratar como você perecer, você fazer o que você acha que é melhor, né? O Ló dizia assim, por isso não faça nada desses homens, porque eles estão hospedados na minha casa, estão debaixo do meu teto, sob a minha proteção, o Ló falou. E eles, porém, disseram a Ló, retira-se daí, e acrescentaram os homens de Sodoma, só ele é estrangeiro, veio morar entre nós. Pretende ser o juiz em tudo? Falou para Ló, interrogou Ló, a ti, pois faremos coisas piores, falou para Ló, olha só. E arremessaram contra a porta, contra o homem, contra Ló, e chegaram-se a arrombar a porta, chegaram-se a arrombar a porta. Porém os homens, né, os anjos, pegaram Ló pela mão e fecharam a porta. E os anjos feriram os homens com cegueira, que eles tentavam procurar a porta, né, tanto os mais velhos como os mais novos, eles estavam tão cansados de procurar, porque eles não enxergavam a porta, né. E isso o anjo falou para Ló, né, falou assim para Ló, os anjos, né, disseram os homens para Ló, temos alguém mais dos teus genros, filhos, suas filhas, todos que tem na cidade, fazer-os sair deste lugar. Os anjos falaram, pois vamos destruir este lugar. E o anjo revelou, porque o seu clamor tem aumentado, chegado à presença do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. Glória a Deus. Então saiu Ló e falou aos seus genros que estavam prestes a casar com as suas filhas, e disse, levantai-vos e saí desse lugar, porque o Senhor vai destruir essa cidade. Né? Porém, eles não ligaram, eles zombaram de Ló, não acreditaram. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo, levanta, toma tua mulher e tuas filhas aqui que se encontram, para que não pereça do castigo da cidade. Os anjos apressaram ele. Mas Ló, como estava demorando muito, que os anjos pegaram pela mão do Ló, pegou a sua mulher, pegou suas filhas, e sendo o Senhor misericordioso,
tiraram Ló fora da cidade. Amém? Havendo levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida. Não olhes para trás, o anjo recomendou. Não pares em toda na campina, e foge para o monte, para que não pereça, para que não morra. Aí o Ló não quis. O Ló falou, ele falou assim, ele quis falar assim, ele falou assim, eu posso. Ele não quis, né? Ele não quis ir para o monte. Então ele falou assim para o Senhor: se achou mercê diante dele, de ti, agradecido porque, pela tua misericórdia, né, que te mostrou ao Ló, que salvou Ló, salvou minha vida, eu não posso escapar no monte. Ele falou, pois eu tenho receio que o mal me apanhe e eu morra lá no monte, ele falou. Então eis aqui uma cidade, ele quis falar para o Senhor, pediu para o Senhor, eis aqui uma cidade perto aqui, uma pequena cidade, para eu fugir, né? Se permite que eu fuja para lá, ele falou, né? Essa porventura não é uma pequena, né? E nela viverá minha alma. E disse o anjo do Senhor: conta isso, estou de acordo, para não subverter a cidade de que acaba de falar. Apressa, então ele falou, refugia-se nela, pois nada posso fazer enquanto não tiver chegado lá. Por isso se chamou Zoar o nome dessa cidade. Amém, glória a Deus. A gente vê que, interessante, né? Que o anjo, sempre a gente quando vê o anjo, quando vai visitar uma pessoa, que nem ele traz uma mensagem, ou ele vem com uma ajuda. O anjo representa a bênção de Deus, ele vem trazer a bênção ou vem dar um livramento para a vida das pessoas, né? Então o anjo ele tem essa missão. Você pode ver que Maria, quando recebeu o anjo, quando anunciou que ela daria o filho ao Filho de Deus, né? Jesus Cristo. A Isabel também, né? Então a gente vai ver que o anjo sempre vem trazer boas notícias ou vem trazer um aviso, né? No caso aqui, quando os anjos vieram, eles vieram para o quê? Para tirar a família de Ló, né? O intuito que a gente vê na história, na passagem bíblica, que eles vieram com uma missão para tirar Ló de lá, né? Já era que Deus teve misericórdia de Ló, lembrou de Ló. Aliás, Deus lembrou de Ló, né? Então, só que como Sodoma e Gomorra já tinha chegado no clamor ao Senhor, estava aumentando, e o Senhor, ele veio ver, até que ele veio, essa passagem que ele veio ver com Abrão, ver o que estava acontecendo lá, e aí foi confirmado que ele ia destruir Sodoma e Gomorra, né? Ele veio ver primeiro o que estava acontecendo, que o clamor chegou no céu, né? E ele veio para ver o que estava acontecendo, aí mandou os anjos, deu ordem para os anjos para vir destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. E só que ele também deu uma ordem para tirar a família dos Ló de lá. Então o anjo significa boas novas, né? Algo que Deus está querendo falar para nós, que algo que vai mudar, que vai tirar, né? Vai nos livrar daquilo que está trazendo morte e destruição, que podia trazer morte e destruição para a família de Ló. Ele estava numa terra de pecador, né? Uma terra do pecado, do homem maus, né? Sodoma e Gomorra. Então o Senhor tirou de lá, né? O que a gente também vê no texto, aqui, Ló confiou nos anjos. A partir do momento que o Ló recebeu os anjos, significa que ele reconheceu Deus, né? Ele reconheceu que aqueles eram um homem enviado de Deus. Ele se prostrou, quer dizer, se prostrou, aí só se prostra diante de Deus, né? Dos anjos de Deus do Senhor, porque eles são anjos do Senhor, enviados do Senhor, amém? O próprio Deus, né? Presente também nos anjos, glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Porque todo mundo que fala de Deus é o próprio Deus que está falando, não é nós que falamos, é o Senhor que fala, amém? Aleluia. Então a gente tem que entender isso. E a gente pode ver que, analisando o texto, a gente vê que o Ló, além de ter confiado no Senhor, né, ele ganhou um pouco de tempo aqui no texto, né? Ele se preocupou nas coisas, primeiro ele foi falar com o genro, que ele falou, né, os anjos, mas ele viu que os anjos não estavam dando, os anjos não deram muito interesse para o que ele falou, né? Pode ver também lá na Bíblia que Noé falou pro povo e o povo também zombou. Muitas pessoas não acreditam que Jesus está vindo, né? A gente vê muito isso. Você vai falar, a vinda de Jesus está próxima, as pessoas riem, né? Não pode rir, gente, porque o negócio é sério mesmo. Quando acontecer, não tem como mais, né? Aí vai ser choro e ranger de dente, não é isso? Não fala, né? Choro e ranger de dente, não tem como mais. Porque Deus está falando, né? Então, as pessoas falam, mas já ouvi isso falar sempre, mas Deus vai vir de repente, vamos piscar de olho, pisca o olho, de repente, né? Amém? Então, tem que confiar na palavra de Deus. E o que é mais interessante aqui também, que Ló, quando o anjo foi para ele ir para o monte, né, o anjo do Senhor, ele questionou, ele não quis ir para o monte, né? Então o anjo deu uma direção, não quero ir para o monte, né? Aqui tem uma cidade, né?
Ele apresentou uma outra alternativa, que tem uma cidade. Eu posso ficar lá, mas o Senhor é tão bom, né? O Senhor tem um zelo por nós, né? Aí o Senhor falou, concordou, não, estou de acordo, né? O Senhor falou, estou de acordo, né? Então o Senhor falou, estou de acordo, né? Então pode ir, senão ele podia acabar aquela cidade também, né? Podia, quem sabe, né? Atingir aquela cidade, né? Ou aquela cidade podia ser destruída. Então o Senhor concordou com ele. Aí o Senhor vai depressa, vai, porque eu não posso destruir aqui enquanto você não estiver lá, né? Quer dizer que Deus é bondoso, como ele tem esse zelo por nós, ele deu a chance de Ló também escolher, né? Então ele deu uma direção para ele para o monte, mas ele preferiu ficar na cidade, olha só. E Deus entrou de acordo, olha que coisa linda, né? Você vê essa preocupação com o Senhor, também Deus permite que nós fale, né? O que queremos, né? É nem uma cidade de destruição, assim, que a gente fica sem esperança, mas Deus quer ver o que nós quer do nosso desejo no nosso coração, né? Ele tá ali, ele manda o anjo para vir nos ajudar, para nos enviar, para sair daquela situação, mas Deus também quer saber o que nós queremos dentro do nosso coração, né? Ele dá esse poder de escolha para Ló ali, quando Ló fala assim, olha, eu não quero ir para o monte, olha que interessante, mas Deus fala assim, ele fala, né? Então ele coloca o que ele quer. Ah, eu tenho aqui uma cidadezinha aqui, ó, Senhor, eu sei que não mereço, né, pedir nada para o Senhor, mas aqui tem uma cidadezinha, será que o Senhor pode me deixar ficar nessa cidadezinha, né? E aí o Senhor concorda, ele entra de acordo com Ló, né? Então vai, então apressa e vai. Eu só posso destruir aqui se você chegar lá, né? Olha que diálogo lindo, né, do Senhor com Ló. E Deus permite. Então, às vezes, a gente está numa situação difícil, que podemos ver Sodoma e Gomorra como um lugar de pecado, de queda, né? De tristeza, né? De derrota, né? De perdição, né? De tudo aquilo que a gente faz nós cair na vida, né? Mas de tudo que pode acontecer na nossa vida. Mas a gente vê que tem uma esperança. A esperança é a vinda dos anjos do Senhor. Então isso traz as boas novas, né? Então aquele cenário mesmo de morte e destruição, há uma salvação ali. Há uma libertação de um povo que estava sendo escravo de um pecado naquela cidade, né? Que nós não estava agradando a Deus. Então o Senhor mandou, o anjo viu os anjos do Senhor, teve misericórdia, porque o Senhor lembrou de Ló, né? Quando Abraão estava intercedendo lá, Abraão lembrou de Ló e enviou os anjos para não destruir a cidade, porque o Senhor já tinha destruído a cidade, se Ló não estivesse lá, já ia destruir, né, a cidade. Mas como o Senhor tinha falado com Abraão, ele lembrou de Ló, ele enviou os anjos. Então os anjos foi as boas novas. Então Deus está falando que ele lembra de nós, né? Ele está lembrando, ele está vendo a situação que nós estamos passando. Nós não estamos esquecidos. Ele ouviu a nossa oração, o nosso clamor. Aqui o clamor que chegou ruim lá no céu, né? O clamor de estavam assim pecando, mas o nosso clamor, nossa oração diante da dor, do cenário que nós estamos passando, nosso clamor está chegando no céu, né? E Deus ouviu a nossa oração. E Ele vai enviar os anjos para nos ajudar. Não precisa de qualquer situação na nossa vida. Então o cenário de morte, de destruição, nós pecamos também, nós caímos, né? Não significa que é o fim, não. Deus tem esperança por nós, né? É o que a gente mostra e o cuidado e o zelo que o Senhor tem por nós. Mas também nós temos, já sempre está falando a palavra, obedecer a Deus. Ló, ele argumentou ali naquele momento, ele quis, ele teve o poder de escolha, que ele falou, eu não quero ir para aquele lugar, mas ele deu se eu for para aquele lugar, ele mesmo chegou a essa conclusão, eu vou morrer lá, mas eu quero ir para essa cidade aqui, né? Então, ele colocou o desejo no coração dele e Deus entrou de acordo com o que ele falou. Olha só que lindo. Deus entrou de acordo, porque Deus quer dar para nós aquilo que é bom para nós também. Mas Deus permite que nós falemos o que queremos para Ele. Deus não quer ouvir o nosso coração. Acontece que muitas vezes a gente não quer abrir o coração, né? Então Deus também dá um poder de escolha para nós aqui. Ele quer dar um livramento, uma libertação, uma cura, uma restauração, né? Ele quer também dar um caminho para nós, mas Ele também quer saber o que você sente dentro do coração. Então quando o seu clamor chegou, a oração do Senhor, Deus, ele já ouviu o que você quer, mas ele quer ouvir da sua boca o que você quer dele. Amém? Então Ló explicou por que ele não queria ir para o monte. E Deus permitiu que ele falasse. Olha só, Deus. Então, como Deus está permitindo que eu fale o que eu quero e você fale o que você quer para Deus. Amém? Então Deus, ele permite, né, que
Se ele achar que é bom para você, que nem ele falou, ele achou que é bom para Ló, ele permitiu que fosse. Vai, Ló, apressa-te, vai logo, porque eu só vou ficar destruído quando você estiver chegando lá. Olha só, o cuidado de Deus, esperar ele chegar lá para que ele destruísse Sodoma e Gomorra. Então Deus, ele tem esse cuidado. Então mostra um cuidado, o zelo do Senhor conosco. E o anjo, ele mostra sempre, mostra na história, é uma boa nova, é uma notícia, é uma salvação, né? Toda vez que o anjo aparecia, ele trazia uma notícia, um aviso, um alerta, né? Então sempre para alertar o povo, né? Sobre alguma coisa. Que nem os profetas, né? Antigamente, agiam os profetas Isaías, Jeremias, o Senhor enviava lá para falar para aquele povo se redimir, se arrepender, para voltar para o Senhor, né? Largar os ídolos, aquelas coisas que hoje em dia também tem isso, para que eles voltassem para o caminho do Senhor, para que Deus salvasse aquele povo. Perdão, salvasse aquele povo, né? Então eles também eram anjos de Deus, né? Eles eram enviados do Senhor, assim como todos que falam a palavra de Deus, são enviados de Deus, né? São anjos de Deus para tirar o povo do pecado, mostrar que Deus é a esperança, que Ele é a nossa luz, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos que entender que Deus, Ele tem esse zelo por nós, Ele tem esse amor por nós, esse cuidado com os seus filhos, amém? Então a gente pensa que Deus não está olhando, não viu as nossas lágrimas, não viu o nosso clamor, a nossa oração. Deus ouviu sim, Ele acolheu todas elas, né? E Ele sabe, então é por isso que Ele fala que enviará anjos para nos ajudar, anjos que vão lá nos trazer resposta, ajuda, né? Nós temos que crer, esperança, vai tirar nossas situações difíceis, situações que a gente acha que não vai conseguir. Aqui mostra essa passagem que vai conseguir salvar nós e sua família, né? Os anjos foram lá para ficar sozinhos, que logo sairia de lá, e nem saberia, né? Às vezes tem situação que você está morrendo ali, tem situação que você está se deixando levar pela situação daquele lugar e está te liquidando, te acabando com a sua vida. Mas o Senhor quer tirar você dessa situação, a situação da minha situação. Deus não quer que nós perecemos desse jeito, né? Nós morremos não, Deus quer nós para nós crescer, para caminhar, não para ficar parado num lugar ali, estacionar, esperando a morte. Quem falou que Deus quer isso de nós? Deus não criou nós assim não. Que nós prossiga, siga adiante, não se deixe levar para a circunstância, para o cenário, avance, marche. Nós vamos chegar no mar lá, marchem. Os outros têm que marchar, marchem, né? Isso que Deus quer de nós, você confiar na palavra de Deus, né? Então a gente vê situações na nossa vida que nós estamos que nem assim, que vai ser destruído, algo foi destruído e nós estamos parados naquela situação. Mas o anjo vem para nos ajudar, vem trazer esperança, vida, né? Boas novas de Deus, né? Livramento, proteção, cura, libertação, restauração, transformação, oh glória, e tantas outras coisas que vem nos abençoar o anjo do Senhor, aleluia. Você tem que confiar na palavra de Deus. Sabe o que é o problema de muitos hoje? Não confia na palavra de Deus, confia nas coisas do mundo, vive preso nas coisas do mundo, vive nas situações do mundo. O mundo oferece prazeres momentâneos, mas Deus oferece a verdadeira felicidade ao Senhor. Você confiar na palavra, obedecer, ouvir a voz de Deus, o que Deus tem falado, o que Deus tem se revelado através da palavra. Só não crê porque não crê, é descrente da palavra de Deus. Todas as vezes eu estou aqui orando, eu escuto a Deus falar comigo em oração, falando a palavra no meu ouvido para me falar, o Espírito Santo me falando para me falar. Né? Às vezes eu nem sei falar, sinceridade. Tem gente que fala, meu Deus, eu não sei falar essa palavra, meu Deus do céu, como que eu vou falar isso? Né? Até eu leio, mas não consigo, mas é que Deus, né? Tudo é Deus que nos revela, não é nós que falamos, é o Senhor que quer que fale, toca o nosso coração. É por isso que nós temos que orar, buscar Deus, ler a Bíblia, meditar, né? Deus quer que nós tenha que estudar também, Ele quer que nós se esforcem, mas é o próprio Deus, então nada é nosso, tudo aqui é Deus, é para glória do nome dEle, não podemos esquecer disso, amém? Então nós temos que confiar na palavra de Deus, obedecer a voz de Deus, ouvir o que Deus tem falado no nosso coração. Deus tem se revelado muito aqui na palavra, né? Está nos dando direcionamento para nossa vida. Muitas vezes estamos errando, perecendo por falta de conhecimento, por falta de ouvir a voz de Deus, amém? Aí acho que a pessoa fala, mas Deus não fala. Deus fala, todo dia Ele fala, glória a Deus, aleluia. Ele fala em qualquer situação que nós estamos passando, num gesto, em uma ajuda, Deus está falando, né? Muitas vezes a gente acha que Deus está em silêncio, não, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando. O crente sofre, chora, mas tem vitória, mas Deus está trabalhando, glória. Isso não, Deus está trabalhando. Ele está em silêncio, mas Ele está trabalhando, pode confiar no Senhor, amém? Deus, Ele sabe todas as coisas, né? Ele quer testar a nossa fé, para ver se nós estamos buscando
perseverando em oração, né? Deus é bom e o tempo todo Deus é bom, glória a Deus, louvado seja. Então, vamos confiar na palavra do Senhor, né? Deus tem boas novas para sempre na nossa vida, né? E o anjo representa isso, né? Um aviso, uma solução de um problema, né? Até de você sair tirar você de uma situação que você está aí perecendo, pode até acabar morrendo, por que não, né? Porque tem situações na nossa vida, se nós não tiver fé em Deus, nós morremos mesmo. Ou nós perecemos, né? Ficamos tristes, abatidos, né? Sem esperança, não vê saída, mas Deus é a nossa esperança. Deus é a nossa saída. Para tudo, Deus tem uma saída, tem uma solução. Basta nos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Amém? Deus é bom, gente. Ele é maravilhoso. Ele tem esse amor pelo seu povo. Ele teve esse amor por Ló. Né? Sabe que Ló fez a escolha errada, né? Indo para Sodoma e Gomorra. Mas mesmo assim, Deus lembrou de Ló e enviou os anjos para tirar o Ló de lá. Oh, glória a Deus. Então os anjos foram o quê? Uma boa nova, né? Foi libertar Ló, sua família, né? Tirado do sinal de destruição e morte. A gente vai ver que Ló também não age certo, né? Vamos ver agora, na próxima semana, agora que vem, a história que a mulher do Ló desobedeceu a Deus, né? Olha o que acontece com a desobediência. Nós vamos ver essa passagem. Então, mas Ló, nesse momento, ele obedeceu a Deus. Só que ele só fez um pedido a Deus naquele momento, né? Deus, ele viu que Deus achou graça nele, né? Teve misericórdia dele. Então ele pediu a Deus, né? Que ele pudesse ficar na cidade. Deus deu uma direção para ele, mas ele falou: não, eu posso ficar aqui, Senhor? Você vai ter problema não, Senhor? Ele foi e pediu a Deus, né? E Deus concordou, entrou de acordo. Então isso quer dizer que Deus quer que você fale o que você quer. Às vezes a gente quer também algo. Uma situação nessa, você fala assim: Senhor, estou passando uma situação difícil, eu não estou vendo saída. Aí o Senhor vai direcionamento. Mas eu posso fazer assim, Pai? Será que está de acordo com a sua vontade? Então, às vezes, temos que falar também. Deus quer o que não ouvir nosso coração. Quem diz que Deus não quer que ouvir nós falar? Ele quer sim. Deus quer que nós peça. Ele fala que pedir e recebereis. É que às vezes nós não sabemos pedir. O Senhor fala que nos pede mal. É verdade, né? Nós não sabemos pedir, pede mal. Então, pedir coisas que tá dentro do propósito da vontade de Deus. Se não tiver, aí não tem como, né, irmãos? Irmãs, né? Glória a Deus. Eu tenho costume de falar irmãos, eu não falo irmãs, mas é um costume de falar irmãos, mas é irmãos e irmãs, amém? Então, creio na palavra de Deus, né? Fiquem felizes porque Deus está dando umas boas novas para nós, né? Eu não sei o que você está passando. Não sei a luta que está enfrentando, você está precisando de uma resposta, você está vendo um sinal de que não tem saída de destruição, ou até medo de morte, ou seja o que for que você esteja passando. Deus está dando uma resposta aqui, que Ele está enviando um anjo para nos ajudar. Seja em qualquer situação, a resposta de Deus está aqui. Não vai morrer essa situação. Você não vai ficar triste nem abatido. Ele vai te trazer alegria. Ele vai te salvar, ele vai te libertar, ele vai te curar. Porque o médico pode dar o diagnóstico e falar que acabou, mas para Deus não acabou ainda não. Ainda tem vida aí ainda. Glória a Deus, aleluia. Creio na palavra do Senhor. Louvado seja o nome santo, seja também. Glória a Deus. Tenha uma boa noite. Fiquem com Deus e a paz do Senhor Jesus. E um bom fim de semana abençoado. Glória a Deus para todos. Amém, Jesus? Mas não se esqueçam, vocês que estão chegando, gente, é muito importante, gente. É muito. Mas eu tô falando isso de mais de 3 anos que eu tô aqui. É importante vocês se inscrever no meu canal, Menina dos Olhos de Deus. Dá um like, tá? Para o canal crescer, pro YouTube saber que o vídeo é bom, para que ele possa recomendar para outras pessoas, tá? E cresce o canal, ajuda a salvar a alma, seja um intercessor também, ajude a levar boas novas para o seu irmão, seja um anjo do Senhor. Porque aqueles que são enviados de Deus, que levam as boas novas, assim como os anjos do céu, assim como nós também somos boca de Deus aqui, que Deus coloca a palavra na nossa boca, somos anjos do Senhor para levar as boas novas para aqueles que estão em cenário de morte e destruição, de tristeza, de desânimo, sem vida, sem esperança. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor nos traz vida. A palavra de Deus é alimento para a nossa alma. Ela que nos mantém vivo. Glória a Deus, amém? Então faça isso. Compartilhe. Dê um like, comente. É importante para o canal e para que o canal possa crescer e que possa o YouTube entender que é bom, recomendável. E ele vai nos ajudar também a partir dessa parte da evangelização, amém? Que Deus abençoe vocês. Fique com Deus. Tenha uma boa noite. E a paz seja, e creio somente na palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus, louvado seja.